Isso. Abre. Ok. Bom, pessoal, boa noite a todos. Enfim, inicialmente é uma satisfação estar aqui com vocês. Espero que seja a primeira de várias oportunidades. Estava conversando com o Márcio, coordenador, né, do curso de vocês. É sempre a satisfação vir, né, aqui ao Maracanã ou a Pajuçara. Eu tenho uma certa ligação familiar, né, aqui com a região. Meus avós, quando vieram lá de Sobral, né, que vieram para cá, eles montaram um sítio e passei praticamente a minha infância e adolescência aos finais de semana jogando bola aqui no Maracanã ou lá na Pajuçara. E mais recentemente meu pai, até aposentar, mantinha uma clínica de medicina do trabalho aqui, então tenho um vínculo com a cidade, com o local, de modo que acaba sendo minha segunda ou terceira casa, tá? E bom, como a Vanessa colocou, né, e conversando até com o Márcio sobre a Semana do Direito aqui da faculdade, da Uninassal, um curso que está começando ainda, né, e pegando gancho até, né, no tema que a doutora Vanessa ia trazer para vocês, eu resolvi trazer para vocês aquele que talvez seja o principal grande tema para você poder se introduzir, né, valendo no direito empresarial, que é justamente a compreensão jurídica do empresário e a sua importância para a legislação empresarial, né? Afinal de contas, né, alguns de vocês me parece que já fizeram até a disciplina de teoria da empresa, inclusive com o professor Márcio, né? E eu imagino que devam ter visto lá de entrada basicamente o quê, né? O direito empresarial, ele tem uma linguagem refinada, né? Ele tem uma linguagem sofisticada, né? De modo que a linguagem jurídica do direito empresarial, ela é muito diferente da linguagem comum, da linguagem coloquial. Isso não acontece nos outros ramos do direito, né? Veja, casamento é o que está lá no Código Civil, na vida real muda muito pouco, quase nada, né? Se você vai ao direito penal, mesma coisa. Crime, né, homicídio, é o que está lá no artigo 121 do Código, na vida real muda muito pouca coisa, quase nada. Quando você vem para o direito empresarial, a coisa já começa a ficar diferente logo dele, né, o nosso principal personagem, que é o empresário, né? Afinal de contas, quem de nós aqui já não falou, né, já não falou em pessoas como um Ike Batista, né, um Abílio Diniz, um Antônio Hermílio de Moraes, ou até aqui, né, no nosso estado, um Beto Sturdat, como exemplos de empresários, né? Detalhe, esses caras são considerados empresários, né? Numa conversa informal, ali, numa roda de amigos, numa mesa de bar, coisa que o valha, né? Juridicamente falando, nenhum desses exemplos que eu lhes dei é considerado empresário para o direito empresarial brasileiro, é considerado empresário para a legislação empresarial brasileira, né? Quando a gente vem chegando agora, eu percebi que ali na entradinha do estacionamento tem um tiozinho que vende lá um lanche, água de coco, não sei o que. Ele lá é empresário para o direito empresarial, né? O Ike não. Então, é de fundamental importância, né, para você poder bem interpretar normas jurídicas, perceber justamente essa conceituação. Conceituação, meus caros, essa que é extraída do 966 do Código Civil, né? Se você pegar o 966, né, ele vai te dizer basicamente o quê? Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Repara uma coisa, né? O dispositivo legal não fala que considera-se empresário a pessoa física, nem que considera empresário a pessoa jurídica, né? Considera-se empresário quem? Portanto, a gente pode considerar, e a primeira atenção que a gente coloca ali para você, que existem no direito empresarial brasileiro tanto modelos de empresário pessoa física,
quanto modelos de empresário pessoa jurídica, né? O modelo de empresário pessoa física que nós temos é quem? É o empresário individual, o tio lá do lanche da porta do estacionamento, né? Todos e cada um de nós que sozinhos resolvamos exercer atividade empresarial, né? E nós temos dois modelos de empresário pessoa jurídica, que são as sociedades, né? E a chamada EIRELI, né? Que algumas pessoas chamam também de EIRELI, né? A empresa individual de responsabilidade limitada, os dois modelos de empresário pessoa jurídica. Então olha que a lei te fala quem? Ela não te fala pessoa física, ela não te fala pessoa jurídica. E outro detalhe importante, sócios não são considerados empresários para a lei empresarial brasileira. A sociedade sim, os sócios não. É por isso que quem é obrigado a se registrar na junta comercial é a sociedade, não o sócio. É por isso que no momento de desgraça econômico-financeira, quem vai ser declarado falido é a sociedade e não o sócio. Mas isso é papo para o final da minha fala, tá? Além disso, os administradores, eles também não são considerados empresários, tá? Sócio é o quê? Aquilo que a Vanessa estava colocando, né? Investidor, empreendedor, alguém que em razão de uma ideia, pega uma parcela do seu patrimônio, direciona a uma atividade econômica visando obter retorno financeiro. Já os administradores, diretores, presidentes, né? Atualmente chamados CEOs, né? Esses caras, eles são o quê? São mandatários, né? São pessoas que recebem o poder para administrar determinadas pessoas jurídicas, tá? E o que esses caras, né? Empresário individual, sociedade, ele fazem para ser os empresários, né? Como está aí no conceito, exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Desse conceito, meus amigos, a gente tira 4 características legais importantes para a definição de empresário. A primeira delas é a profissionalidade. Isso porque, meus caros, quem quer que se envolva juridicamente dentro do direito empresarial vai necessariamente ser tratado como profissional, né? Ou seja, né? Você vira personagem das histórias do direito empresarial, você vai necessariamente ser tratado como profissional. E aqui 2 questões importantes, né? Primeiro, profissional no sentido de ser o contrário do amador, né? Quem é o amador? Não é? O bobo de plantão, aquele que faz de graça por amor, por filantropia, não é? O empresário não, ele faz o que ele faz porque ele tem o seu preço, não é? Às vezes você paga o preço e o cara não faz, quem dirá você não pagando, não é? Então começa por aqui, não é? E segundo, porque ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe onde ele está se metendo, não é? E assume o risco sozinho de não saber, tá? Mas mais do que isso, é importante destacar que a noção de profissional que a gente tem aqui no direito empresarial, ela é diferente da noção de empresário que a gente costuma ouvir falar nos outros ramos do direito, né? Completamente diferente, por exemplo, do que a gente tem no direito do trabalho, em que o profissional lá é o empregado, necessariamente pessoa física ou natural, né? Até porque pessoa jurídica não tira carteira de trabalho, né? Algo absolutamente inimaginável no direito administrativo, onde o profissional lá é o servidor público, também necessariamente pessoa natural, até porque pessoa jurídica não faz concurso, né? No máximo vai participar de licitação. O nosso profissional não, pode ser pessoa física ou jurídica, individual, sociedade ou EIRELI, né? E o que esses caras, como que esses caras se comportam no mercado para serem considerados profissionais dentro do direito empresarial? Primeiro, pelo fato de atuarem habitualmente, com habitualidade. Veja, atividades ali esporádicas, isoladas, eventuais, o simples fato de você aproveitar a oportunidade de fazer dinheiro, isso não te faz um empresário. Você precisa ter aquele comportamento, eu diria, proativo, rotineiro, diuturno, habitual, tá? Meras atividades esporádicas, isoladas e pontuais não te darão
esse caráter. E mais do que isso, você precisa atuar em nome próprio, não é? Vale dizer, colocando o seu próprio nome em jogo, colocando o seu próprio patrimônio em jogo, assumindo o risco do empreendimento. Isso em razão de quê? Aí a gente chega à segunda característica, né? O exercício de uma atividade econômica. Meus amigos, para a gente poder falar em atividade econômica, eu diria para vocês, a gente precisa respeitar um binômio, né? O binômio utilidade-necessidade. Porque toda atividade, para ser econômica, ela precisa criar uma utilidade, ela precisa ser geradora de riqueza. E aí eu faço minhas todas as palavras, né, que a Vanessa fez, né, quando ela tratou aí no como nasce, né, o empresário, tá? Então, é uma atividade que é criadora de utilidade, que é criadora de riqueza, mas veja, o empresário não produz para si, o empresário produz para o outrem, o empresário produz para satisfazer a um interesse de mercado que já exista ou que ele, empresário, provoque. Afinal de contas, o nosso regime econômico ele é de matriz liberal capitalista. E aí, meus caros amigos, é aquilo que eu costumo dizer, sabe? Não há nesse planeta um ser mais sensual do que o empresário, tá? E para quem está rindo, é preciso fazer a diferença, né? Do sensual para o erótico, né? Não estou falando em erótico, apesar de existirem empresários que atuem no mercado erótico. Estou falando sensual. Não há um ser mais sensual do planeta que o empresário, né? Afinal de contas, ele mexe com os nossos desejos. Ele faz dentro de nós nascer desejos, interesses e vontades que até então a gente não tinha e que depois disso não consegue viver sem. E cara, eu poderia dar uma série de exemplos do que é isso para vocês. Talvez o melhor exemplo sejam os smartphones, né? Não vou pedir para você levantar, porque acho que todo mundo vai levantar, mas deve estar todo mundo com smartphone, com celular aí. Por quê? A justificativa que você vier me dar essa resposta foi a sensualidade do empresário que impactou em você. Repara que há uns 15 anos para trás, a gente não andava com telefone celular e a gente conseguia encontrar todo mundo, né? Hoje você anda com 4 telefones, porque são 4 chips, né? Se não tiver Wi-Fi, você não fala com ninguém, né? O empresário fez nascer em você. E cara, não tenham o desprazer de estar na rua e o seu celular der 0 de bateria. Você vai enlouquecer. Não queiram ter esse desprazer, tá? Mas vejam, né? Há atividades econômicas que não são empresas, que não têm caráter empresarial. Aquilo que a Vanessa estava colocando, né? Tem empreendedor que não é empresário, né? O advogado não deixa de ser um empreendedor, não deixa de ser um agente econômico. Pode voltar para outra ainda, Jardel, pode voltar para outra. O advogado ele não deixa de ser um empreendedor, um agente econômico, mas ele não tem caráter empresarial, a atividade dele não tem caráter empresarial, tá? Por quê? Para que eu possa falar em empresa, eu tenho que ter uma atividade econômica com algo a mais, né? Toda atividade empresarial, ela é necessariamente organizada. Eu preciso da organização para que eu possa dar uma atividade econômica o caráter empresarial, né, que ela tem. Organização essa, meus amigos, que vai se limitar a quê? Aos fatores de produção, né? Só o caso concreto vai me dizer o que eu vou organizar dentro de capital e ou trabalho, seja meu, empreendedor ou empresário, seja de terceiras pessoas, que eu venha então a, né, ter acesso mediante contratos. Isso tudo para quê? Para produzir ou circular bens ou serviços, como sendo a utilidade que o empresário vai criar e disponibilizar para o mercado, porque ele não produz para ele, tá? Porém, voltando ao advogado, e agora pode passar lá para a gente, Jardel, o que acontece? Existem profissionais, né, que muitas vezes vêm a atuar organizadamente
né, para atender a um interesse de mercado, só que esses caras não se enquadram juridicamente como empresário. Essa exclusão a gente vê no parágrafo único do 966. Veja, não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica. Primeiro exemplo aqui, quem? Todos os senhores, senhoras e senhoritos daqui a alguns anos estarão aí, intelectuais de natureza científica. Os profissionais liberais em geral, aqueles que para exercerem uma profissão precisam passar por uma formação superior. De natureza literária, autores, autoras, escritores, né? Por mais dinheiro que esses caras ganhem com as suas obras, com os seus livros, eu não posso considerar um escritor um empresário. De natureza artística, cantores, cantoras, bandas, grupos de dança, grupos de teatro também não são considerados empresários, por mais dinheiro que ganhem. E veja o que o dispositivo ainda diz: ainda que com o concurso de colaboradores ou auxiliares. Ou seja, o fato de você contratar alguém e explorar a mão de obra alheia, só por isso não te torna um empresário. Porque muitas vezes, ou você não precisa da organização para poder atuar no mercado, ou você é proibido de dar à sua atividade o caráter empresarial. Nós advogados, por exemplo, né, o nosso estatuto veda que você venha exercer a advocacia com caráter de mercantilização. O que é isso? Né? Eu não posso no Brasil atuar na advocacia como o empresário atua, tá? Nem eu quisesse, mas também não preciso, né? Porque seja você o advogado dono do mega escritório, seja você o advogado em início de carreira, que não tem escritório ainda montado e que muitas vezes atende seus clientes nas salas que a OAB costuma manter nos fóruns ou em escritórios de coworking, cara, você vai estar fazendo a advocacia igual. Vai mudar e o que? Muitas vezes, né? O perfil de cliente, o montante de honorários, mas a advocacia em si, essa vai ser a mesma, porque a gente não precisa de organização para o exercício de uma atividade intelectual, salvo se a profissão consistir num elemento de empresa. Cara, o que é isso? O que é isso? Basicamente o seguinte: eu, enquanto advogado, eu, enquanto professor, sou um profissional intelectual de natureza científica. Aparecendo no mercado nessa condição, eu não sou um empresário. Agora, eu posso pegar a minha atividade intelectual, conjugar com atividades intelectuais de outras formações e dessa conjugação viadar, né, vamos dizer assim, uma nova atividade. Essa nova atividade, ela teria o caráter empresarial e ela, vamos dizer assim, se utilizaria da profissão intelectual como um elemento, como uma componente, né? Veja, né? Ao mesmo tempo em que o advogado não pode ser empresário, o que eu tenho na atividade bancária, né? É basicamente um mix da atividade do advogado, da atividade do economista, da atividade do contador e da atividade do cara de finanças. Isso tudo junto no liquidificador dá no final banco, né? A atividade bancária é a atividade empresarial que está se utilizando aí, né, desses outros profissionais como elementos, como componentes da sua atividade empresarial. E é por isso, por exemplo, pode passar aí, Jardel, e é por isso, por exemplo, que você vai ouvir falar o quê? Que enquanto o médico não é empresário, o hospital vai ser. Porque o hospital ele não coloca no mercado medicina, o hospital coloca no mercado saúde, que é medicina, mais farmácia, mais enfermagem, mais, até dar saúde no final, tá? Então, 3 atenções importantes, né, com essa exclusão, né? Primeiro, aquilo que a gente falava, né? Profissionais liberais, como médico, advogado, escritores e cantores não são juridicamente empresários, né? A segunda atenção importante:
Se a atividade intelectual estiver sendo ofertada diretamente no mercado, eu não posso falar de empresa. Eu estou diante de uma atividade econômica, eu estou produzindo para o mercado, eu estou visando o retorno financeiro, mas isso não é empresa, tá? Agora, a observação 3, né? Se a atividade intelectual for colocada na área de suporte, sendo conjugada com outras atividades, e disso resultar uma nova atividade, tal atividade será empresária e terá como elemento de empresa, como um de seus componentes, atividade intelectual. É a velha história, né? Eu, enquanto autor de livros, por exemplo, eu não sou empresário. A editora Saraiva vai ser, porque para ela atuar no mercado produzindo os livros mercadoria, ela vai precisar contratar uma série de autores para lhes vender o direito autoral, para que ela possa, do direito autoral intelectual, produzir o livro mercadoria. Tanto é que você não pode copiar por inteiro um livro, sob pena de você cometer o crime de violação de direito autoral, conhecido popularmente por plágio, né? Então, passa adiante, Ardel. Então, meus amigos, o que acontece? Dito isso, né? E visto que até o presente momento os meus exemplos se limitaram ao empresário, ao advogado ou ao cantor, é sempre importante, senhores, senhoras e senhoritas, se atentarem para o seguinte: qualquer tema, qualquer área que os senhores estiverem estudando em matéria de direito empresarial, é sempre importante os senhores trazerem para dentro da discussão o aspecto societário. Não vou longe, não. 90% ou mais dos registros empresariais que a gente tem na junta comercial são registros empresariais de sociedades, LTDA ou SA. Então, não interessa, mesmo que você não esteja estudando societário, mesmo que você esteja estudando falência, propriedade industrial, contratos empresariais, dê o seu jeito de trazer o fenômeno societário, porque é isso que você vai conviver na sua vida profissional nessa área para o resto da vida. Por isso é que é importante, já indo quase para o final da minha fala, né, fazer essa diferença para você, né? Porque, do ponto de vista de pessoa física, eu falaria empresário de um lado, intelectual do outro. Nós advogados, intelectuais, né? Lojista, dono de supermercado, dono de lanchonete, empresário. No plano societário, a divisão basicamente é a seguinte: de um lado, sociedade empresária, de outro lado, sociedade simples, né? Qual a diferença da regra geral? A diferença da regra geral é o objeto social. Pegue o contrato social, pegue o estatuto social, procure essa cláusula do objeto social. Olha o que ela te diz. Qual é a atividade que está sendo exercida ali? Se for, como diz lá o caput do 966, uma atividade econômica organizada, exercida em caráter profissional, para a produção ou circulação de bens ou de serviços, né? De que serve de exemplo a loja de roupas, a lanchonete ou o supermercado, nós estaremos diante, regra geral, de uma sociedade empresária. Agora, se exercer atividade intelectual de natureza, né, científica, literária ou artística, servem de exemplos o escritório de advocacia, a clínica médica, né, ou, né, uma escola de artes, regra geral, sociedade simples, né? Dessa regra geral, duas exceções. A primeira delas, meus caros, é a lei, né? Porque a lei estabelece que a sociedade anônima é sempre empresária, não interessa o objeto social dela. Vejam, mesmo que a gente monte uma SA aqui entre todos nós para praticar atos de filantropia aqui no município de Maracanaú, pelo fato de ser SA é sempre empresária. Se a SA é sempre empresária, no dia que ela comprar e não pagar, o caminho dela é a falência, tá? E o outro lado da história é a cooperativa. Se a SA é sempre empresária, a cooperativa é nunca empresária, porque é sempre simples por força de lei. E sendo não empresária por força de lei, por mais empresarial que seja o objeto social de uma cooperativa, ela nunca poderá se encaminhar para uma eventual falência, tá? E a outra exceção, meus amigos, é o registro. Olha só, né? Já vou aí com uns 20 minutos mais ou menos de fala, e só agora eu estou falando para você de registro, né?
Vai longe na história do direito a época em que o sujeito precisava de registro na junta comercial para ser considerado empresário. Hoje, o registro serve para quê? Ele serve para assegurar regularidade ao exercício da empresa. Por isso que você fala em empresário regular, por isso que você fala empresário irregular. Regular com registro na junta, irregular sem registro, tá? Exceção a essa lógica é o pessoal do agronegócio, é o pessoal do agrobusiness, os profissionais rurais que podem escolher se querem ou não ser empresários. E vão ser empresários exatamente a partir de onde, né? Vão ser empresários exatamente a partir do momento em que se registrarem onde os empresários se registram, tá? Então, veja que o rural, ele não tem obrigação de registro na junta, ele tem a obrigação de formalizar o seu sítio, a sua fazenda para a sua produção. Agora, se quer ser tratado como empresário, ele precisa se registrar onde os empresários se registram. Passa adiante, Jardel. E aí, cara, qual é a relevância disso? De você saber quem, na forma da lei, é empresário, quem não é. Veja, isso não vai impactar no direito trabalhista, isso não vai impactar no direito tributário, isso não vai impactar no direito previdenciário, não vai impactar em nenhum outro ramo do direito. A diferença entre o empresário e o intelectual, entre a sociedade simples e a sociedade empresária, está dentro do direito empresarial. Basicamente, duas grandes questões, né? Primeiro, o órgão registral para formalização do empreendimento. Porque se você é empresário, o seu órgão de registro é a junta comercial, né? Se você não é empresário, pensando em pessoa jurídica, o seu órgão de registro vai ser o registro civil das pessoas jurídicas, com duas exceções honrosas e dignas de nota. A cooperativa, que apesar de ser sociedade simples, se registra na junta comercial, e as sociedades profissionais, como a sociedade dos advogados, que para constituir pessoa jurídica, o registro é na própria OAB, tá? E por final, o tratamento jurídico da crise econômico-financeira. Faltou grana, velho, para manter a atividade funcionando. E aí, né? Resultado, se eu sou empresário, o final da minha história é um processo chamado falência. E para eu evitar ela, eu vou poder me submeter a mecanismos de recuperação judicial ou extrajudicial de empresas. Se eu não sou empresário, mas um advogado que caio em desgraça econômica, o final dessa minha desgraça econômica não está na falência, está num processo chamado de insolvência civil, a famosa execução de quantia certa contra devedor insolvente, que como não é falência, eu também não posso pensar em recuperação de empresas, tá? Então, cara, basicamente, essa é a grande ideia, essa é a grande necessidade que a gente tem de conhecer, né? De ter, por assim dizer, a compreensão jurídica de empresário e de ver, né, a relevância dela para a legislação empresarial. Vai passando aí, Jardel. Já fechando quase a minha fala, eu me despeço pedindo para que a gente mantenha contato, apresentando para vocês dois livros aí que eu tive participação em coautoria dele. Afinal de contas, eu imagino, não é, que a plateia toda aqui deve ser de curso de direito, né? Em algum lugar do futuro vão se submeter ao famigerado exame de ordem, né? Então, para quem vai fazer na época de primeira fase, aquele primeiro livro lá, OAB no Alvo, publicado pela editora Alfacom, professores do Brasil inteiro, escrevendo num só volume toda a teoria que você precisa com as questões do exame de ordem comentado. E evidentemente que todos vão, né, noite de empresarial, todos venham fazer segunda fase de direito empresarial. E esse livro do lado de cá, Prática Empresarial, escrito por mim e pelo professor Marcelo Hugo da Rocha, lá do Rio Grande do Sul, para você que vai fazer segunda fase empresarial da OAB, tá certo? Fica a dica para vocês. Passa adiante, Jardel. E assim como a doutora Vanessa, nossa presidente da nossa comissão, deixou uma frase de reflexão, eu quero deixar outra para vocês, tá?
me acompanha desde a minha primeira especialização, né, no trabalho de conclusão de curso, tá? Pode copiar e botar, que eu vou falar com o Márcio, isso não vai ser plágio não, tá? Pode copiar a frase. Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que ele tem pelos próprios interesses. Assim o mercador ou comerciante, movido apenas pelo seu próprio interesse egoístico, é levado por uma mão invisível a promover algo que nunca fez parte do interesse dele, o bem-estar da sociedade. Isso é Adam Smith na obra A Riqueza das Nações, de 1776, mas cara, tá cada vez mais cara de 2019, hein? Né? Então, é isso. Eu me despeço dessa fala aqui agora, né? Espero aí algumas perguntas aí ao final e passo a palavra para você ou para o Flávio? Já para o Flávio? Meu querido amigo, professor Flávio, agora com vocês então.